Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre a tuberculose. O grupo é composto por Ana Carolina, Horácia, Mariana Bittetti, Mariana Diniz, Milene e Pamela. Para a realização do trabalho, nós utilizamos 2 artigos. O artigo 1 fala sobre a tuberculose em Minas Gerais e determinantes sociais. O artigo 2 fala sobre a identificação de microrregiões com subnotificações de casos de tuberculose no Brasil, 2012 a 2014. O artigo 1 ele tem como objetivo analisar a relação dos determinantes sociais com a incidência de tuberculose no estado de Minas Gerais. E o artigo 2 ele tem como objetivo identificar as microrregiões brasileiras com subnotificações de casos de tuberculose no período de 2012 a 2014. Bom, vou falar um pouco sobre a introdução, que vai dar uma explicada a respeito da tuberculose, né? Então, a tuberculose ela é uma das doenças mais antigas conhecidas pela humanidade, sendo que ela data no país desde praticamente o ano de 1500. Então, a gente pode concluir que ela foi introduzida pelos portugueses e missionários jesuítas durante a colonização do Brasil. Ela é uma patologia infectocontagiosa, né? Que é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo delgado, aeróbico obrigatório e que evoluiu bastante ao longo do tempo, aumentando sua virulência. A parede celular dessas bactérias ela é composta por grandes quantidades de lipídios, que podem ser responsáveis pela resistência dessa micobactéria a estresses ambientais, como o ressecamento. E de fato, essas bactérias elas podem sobreviver por semanas no escarro seco e elas são muito resistentes aos antimicrobianos químicos usados como antissépticos ou desinfetantes. A transmissão ela ocorre por via aérea de um indivíduo doente a um indivíduo sadio. Ela afeta os pulmões e a infecção ela pode permanecer latente ou evoluir para o estado ativo da doença, que pode posteriormente se disseminar para outras partes do corpo, como meninges, rins, ossos e linfonodos. E aqui uma curiosidade que em menos de 24 horas, o indivíduo afetado em vias respiratórias e na fase ativa da doença, ele pode projetar até 3,5 milhões de bacilos por meio de gotículas presentes na tosse, espirro ou na fala. Ela é a doença infecciosa que mais mata no mundo, sendo que em 2017 foram registrados 10 milhões de novos casos e 1,3 milhão de óbitos no mundo. Em 2016, ocorreram 4.426 óbitos pela doença no país, resultando numa taxa de mortalidade igual a 2,1 óbitos para cada 1.000 habitantes. Dessa forma, por apresentar um grave problema de saúde pública mundial, os esforços do governo e de comunidades para combatê-lo não são poucos. Então, das ações organizadas para o combate, cabe destacar a descoberta de casos, o tratamento e as medidas preventivas, como a quimioprofilaxia, que geralmente se baseia na administração de isoniazida, e também da vacinação BCG. Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, cerca de 3,6 milhões de casos não são notificados pelo Sistema de Vigilância da Tuberculose. E essa subnotificação, ela ocorre quando uma parcela dos casos ela não é diagnosticada pelas unidades de saúde ou quando parte dos casos diagnosticados ele não é notificado no sistema de informação da doença. E esse fato prejudica muito na vigilância epidemiológica da tuberculose e, consequentemente, o direcionamento de recursos e o planejamento de ações para o seu enfrentamento. Dessa forma, o aumento da detecção e, com isso, da notificação de casos é uma das possíveis estratégias para a redução da taxa de mortalidade por tuberculose no Brasil. O perfil epidemiológico da tuberculose no Brasil, ele é denominado por homens de idades entre 31 e 40 anos, analfabetos, sem acesso aos serviços básicos de saúde e de baixo poder aquisitivo. Ela está fortemente associada a comorbidades como etilismo, tabagismo, HIV, AIDS e diabetes, devido à debilidade do sistema imunológico que é causado por esses fatores. A infecção por HIV ela pode ser considerada atualmente um dos principais fatores de risco que faz com que o indivíduo com a infecção tuberculose desenvolva tuberculose ativa. Ela faz parte das doenças tropicais negligenciadas, que são aquelas doenças que afetam mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em situação de pobreza
com saneamento inadequado e cujo controle ainda não foi alcançado. Essa doença, ela está intimamente ligada a determinantes sociais de saúde, que são aquelas condições, tanto econômicas como sociais, que influenciam no estado de saúde individuais ou coletivos. Eles abrangem fatores como o ambiente socioeconômico, ambiente físico e também as características individuais e comportamentais das pessoas, sendo que observa-se sua incidência em países de baixo índice de desenvolvimento humano. Então, ela tem uma forte influência sobre a situação econômica e social do país. O Brasil, que é um país de clima tropical e com vasta área territorial, ele apresenta características próprias e climas diversificados que influenciam diretamente no surgimento de doenças e também sua propagação. Então, um estado que retrata bem esses fatores sociais e econômicos que foram destacados anteriormente é Minas Gerais. E além desse estado, vários outros convivem com doenças negligenciadas, e essas são, em sua maioria, afetadas em razão de determinantes sociais. Sendo assim, a doença ela permanece ainda como um importante problema de saúde mundial e exige uma atenção dos entes governamentais envolvidos no controle e garantia dos aspectos inerentes à saúde pública nos grandes centros urbanos e metrópoles. Então, faz necessário intervir em tais condicionantes a fim de buscar diminuir os agravantes de tais condições. Materiais e métodos. Os materiais e métodos desse artigo envolvem o estado de Minas Gerais, que na época das notificações da doença tinha 20.869.101 habitantes, no ano de 2017. E aí esses dados foram obtidos no Sistema de Informação, o SINAM, do Ministério da Saúde, devido às notificações compulsórias. Notificações compulsórias é quando a lei exige que uma doença seja notificada às autoridades de saúde pública para se ter um monitoramento de casos. E essas notificações ocorreram entre o ano de 2016 a 2018. E aí foi considerado o número de notificações por 100 mil habitantes para cada município do estado. E em relação a novos números de casos, adotou-se como população os dados do IBGE. Então foram coletados os números totais de notificações no estado de Minas Gerais entre 2016 a 2018, independente dos municípios. E para avaliação, produziram mapas coropléticos, que é um tipo de mapa temático, onde cada cor representaria uma área afetada, e onde a incidência corresponderia à variável em mapas quânticos, que é igual ao número de elementos em cada grupo, onde dividiram em 4 categorias para se ter uma análise estatística mais precisa dos casos que ocorriam. Dando continuidade sobre a parte de métodos, vou falar um pouco sobre o desenho do estudo. Bom, o estudo ecológico transversal, cujas unidades de análise foram as 508 microrregiões brasileiras, com sistema de informação ótimo ou regular, e com pelo menos 6 casos de tuberculose notificados em 2012 a 2014. Considerou-se que o sistema de informação foi ótimo ou regular quando as microrregiões apresentavam completitude mediana igual ou superior a 70% em variáveis proprietárias do sistema de informação, selecionadas por meio de consulta a especialistas no tema. Estas áreas representam 91% do total de microrregiões do país e foram utilizadas com o objetivo de minimizar o viés e a flutuação aleatória dos indicadores de qualidade do sistema de vigilância da tuberculose. Foram considerados casos novos aqueles com o tipo de entrada no sistema de informação, igual a casos novos, não sabem ou ignorada. Excluíram-se do estudo os casos encerrados devido à mudança de diagnóstico. A taxa de incidência da tuberculose foi calculada com a razão entre o número de casos residentes diagnosticados em 2012 a 2014 e a soma da população residente na microrregião nos 3 anos analisados. E isso foi multiplicado por 100 mil. Bom, falando um pouco sobre fontes de dados. Os casos novos e os indicadores de qualidade da vigilância foram calculados com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação,
de 2012 a 2014. Além disso, as estimativas populacionais de 2012 a 2014, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o Tribunal de Contas da União, foram utilizadas como fonte de dados para o número de pessoas residentes nas microrregiões. Bom, as variáveis de controle foram obtidas por meio do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e o do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, do Ministério da Justiça, de 2014. Eu vou falar dos resultados agora do artigo de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a média de casos de tuberculose entre 2016 e 2018 foi de 4.519. Então, em 2016, como mostra no gráfico 1, em 2016 a gente teve 4.448, em 2017 4.467 e em 2016, com maior notificações de casos novos, teve 4.642. A partir do artigo, então, a gente percebe que os determinantes sociais eles interferem no aumento dos casos, mas um fato que chama atenção é o maior caso de indivíduos do sexo masculino, com idade ativa entre os 20 e os 59 anos. A presença desta doença em uma comunidade é reflexo da precariedade de políticas locais e do desenvolvimento social. Ela surge nos locais mais pobres e contribui com o estado de pobreza. Com isso, ela acaba atingindo a economia da cidade justamente por fato de atingir pessoas na idade ativa, né, entre os 20 e os 59 anos, ou seja, os trabalhadores, né? Então, como eu disse, atinge mais indivíduos do sexo masculino, e isso mostra aqui nesse gráfico 2. O sexo masculino, 70% de notificados por causa de tuberculose e o feminino, 30%. E aqui no gráfico 3 é a notificação de tuberculose por idade. Como eu falei também, atinge mais pessoas entre 20 e 59 anos, como a gente mostra aqui, que entre essa faixa etária os índices são bem maiores. Além do sistema imunológico de cada pessoa possui, e a exposição ao bacilo, o adoecimento muitas vezes está relacionado às condições precárias de cada cidade. Alguns grupos podem apresentar maior vulnerabilidade, então, à tuberculose por esses motivos. Eu não sei se vai dar para ver muito bem esse gráfico, mas nele mostra as populações mais vulneráveis, o risco de adoecimento por tuberculose e a carga entre os casos novos. Eu não vou mostrar a carga, não vou falar a carga entre os casos novos. Populações com mais vulnerabilidade, indígenas, e o risco de adoecimento por tuberculose deles é 3 vezes maior. Os privados de liberdade é 28 vezes maior. Pessoas que vivem com HIV e AIDS, 28 vezes maior. E pessoas em situações de rua, 56 vezes maior. Essas pessoas em situação de rua, um exemplo da precariedade do estado, da cidade, né, com maior adoecimento. E pessoas que vivem com HIV e AIDS são as condições de saúde da pessoa que também vão levar ela a ter uma maior chance de adoecer por tuberculose. A tuberculose em pessoas com HIV é uma condição com maior mortabilidade, por HIV, como também por tuberculose. Essas pessoas, então, têm maior vulnerabilidade de desenvolver a tuberculose, e com o aumento da HIV e da AIDS, aqui no nosso estado, aumentou também o número de casos de tuberculose. Pessoas com HIV e AIDS têm 26 vezes maior de chance de desenvolver a tuberculose, já no Brasil, 28 vezes. A tuberculose ela possui duas formas de infecção, então, a pulmonar, sendo ela a mais frequente, e a positiva baciloscopia, que é responsável pela transmissão da doença. A forma extrapulmonar ela ocorre frequentemente em pessoas que têm HIV, em especial aquelas que têm algum comprometimento imunológico. Então, aqui nesse gráfico, mostra a forma clínica, as 3 formas clínicas da tuberculose. Aqui mostra a média entre 2016 e 2018. A pulmonar sendo a mais frequente aqui nesta época, a extrapulmonar com 17%, a segunda mais frequente em laranja, e a pulmonar extrapulmonar em cinza, 3%, a menos frequente. Então, como nós podemos perceber, a partir dos dados da tuberculose que nós vimos até agora, uma
que ela é altamente influenciada pelo índice de pobreza. Então, o fato que nós podemos considerar sobre os casos relatados entre 2016 e 2018 é uma alta concentração de indivíduos com baixa instrução escolar, que é um dos índices analisados para o cálculo de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e de raça autodeclarada parda. Nesse gráfico aí, ele mostra que o ING branco foi onde teve maior notificações de casos. Nesse já mostra o que eu falei, né? Que a raça autodeclarada parda teve maior notificações, sendo ela 48% em azul escuro, a indígena 0%, a ignorada 7%, a branca 24%, a preta 20% e a amarela apenas 1%. A partir dos dados analisados, podemos perceber então que os determinantes sociais são responsáveis pela prevalência da tuberculose no Brasil, e com isso não basta simplesmente adotar medidas de intervenção, deve ser priorizado a prevenção e a conscientização da doença. Bom, o artigo indica que a tuberculose é uma doença atrelada às condições socioeconômicas da população, pois sua permanência em uma comunidade acarreta na perda da capacidade de produtividade da população dessa comunidade. Isso ocorre porque a tuberculose afeta principalmente a parcela trabalhadora da população, que por sua vez sustenta as famílias da comunidade. Dessa forma, quando a tuberculose aparece nas sociedades mais pobres, ela contribui para o agravamento do estado da pobreza que elas se encontram. Assim, é importante melhorar as condições sociais e priorizar a promoção da saúde e também a prevenção da doença, junto da adoção de medidas de intervenção para a doença. Foi discutido as possíveis razões da subnotificação da tuberculose, e eles chegaram na conclusão que as principais são a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, que pode ter sido por causa da existência de barreiras geográficas, barreiras financeiras ou culturais, por problemas ou atraso no diagnóstico da doença e por falhas no sistema de informação. Por conta disso, o artigo conclui que as microrregiões que possuem maior subnotificação de casos, além de contarem com um sistema de vigilância de baixa qualidade, apresentam uma baixa proporção de novos casos. O estudo conclui que das todas as microrregiões estudadas, os estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais concentram a maior quantidade de microrregiões afetadas pela doença, por mais que algumas delas tenham subnotificação de casos, o que também é comum. É importante ressaltar que nem todas as áreas subnotificadas foram identificadas e consideradas na pesquisa, porque algumas realmente não tinham dados para fornecer para os pesquisadores. Dessa forma, o artigo teve como base dados secundários sobre a tuberculose, e seus resultados podem e devem ser utilizados para fundamentar novas políticas de saúde. Estas devem tentar melhorar a busca pelo diagnóstico e pela notificação de casos, pois, dessa forma, o tratamento será certeiro e diversas mortes serão evitadas, principalmente nas crianças que são muito afetadas nessas regiões.